Eu queria, antes de falar propriamente do Salmo primeiro, explicar para vocês o que é o livro de Salmos. O livro de Salmos tem dois títulos importantes. Um é Sefer Tehillim. Diga Sefer Tehillim. Sefer é livro. Vocês já ouviram falar do Hillel? Hillel é louvor. Hillim é o plural de louvor. Então, louvores. Livro de louvores. Um outro título também para o livro de Salmos é Tefilot, que significa orações. Portanto, o livro de Salmos era usado e foi compilado com diversos autores de diferentes épocas para que fosse um hino. Quantos aqui se lembram do cantor cristão? Você é do tempo do cantor cristão? Vamos cantar um hino 512. O livro de Salmos era assim. A congregação se reunia e cantava aqueles poemas tão lindos de exaltação a Deus. Mas o livro de Salmos também é um livro de orações, porque os salmistas, eles abrem o coração, revelam a sua alma, e quando fazem isso, eles falam conosco, porque sempre nós vamos nos encaixar em alguma das suas aplicações e das suas orações. Amém? Então, o livro de Salmos é um livro onde você aprende a adorar a Deus, porque Ele merece toda a glória, mas também um livro onde a gente é estimulado à oração. Por isso, faça esse voto 112. Toda a igreja junto, orando e lendo os mesmos salmos. Amém? Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A poesia hebraica, ela tinha um instrumento muito poderoso de ensinar. Era apresentar contradições. E aqui a gente vê claramente dois caminhos diferentes. Dois tipos de pessoas diferentes. O justo e o ímpio. O caminho da justiça, da verdade e o caminho que leva à morte. E a gente então percebe claramente que ao apresentar não só as características, como também os resultados destes dois caminhos, o que Deus está querendo nos levar é uma decisão de escolher o caminho certo. Então, hoje eu vou apresentar para vocês somente o homem justo, a quem o próprio salmista chama de bem-aventurado. Esse salmo, ele é entendido por muitos dos estudiosos, um salmo de Salomão. E eles entendem isso porque ele está dentro da mesma característica poética que Salomão escreve no livro de Provérbios. Então, este homem aqui, Salomão, que escreve sobre isto, faz algumas reflexões de observações que ele tem da vida e inspirado por Deus a respeito do homem bem-aventurado. O homem bem-aventurado, em primeiro lugar, é descrito através de algumas negações. O que ele não faz. E o texto começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes de mais nada, eu quero dizer que a palavra bem-aventurado, diga bem-aventurado. No hebraico é Esher, que vem da raiz Asher. Asher é rico. Ashir é feliz. Esta palavra significa Yashar é para frente, ou de maneira reta. Você está dirigindo, em Israel, se a pessoa estiver te ajudando, ou o Waze vai falar para você, Yashar, vai adiante. Ou Yamina,
esmola, e a mina para a direita, esmola para a esquerda. Mas a verdade é que a palavra bem-aventurado, portanto, significa um indivíduo que progride na sua vida. O texto diz respeito a ser guiado, a ser feito feliz e, portanto, bem-aventurado. Ele não é guiado, em primeiro lugar, pelas influências do mundo. Quando a palavra diz ele não anda no conselho dos ímpios. A palavra etza é uma palavra muito mais do que conselho. Ela fala do quê? Daquilo que norteia a sua vida, dos seus planos, dos seus princípios, da sua mentalidade. Então, aqui fala literalmente do indivíduo que vive no mundo, porém não é influenciado por ele. Você acha que a cultura influencia? Sim ou não? Mas a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O desafio de Jesus é que nós estejamos influenciando a cultura. E onde um cristão de verdade entra, ele muda o ambiente pelo seu testemunho. Infelizmente, tem muitos cristãos que só têm testemunho. Diga para a pessoa ao teu lado, você precisa dar testemunho. Não ser aculturado pelo mundo, mas ser instrumento de transformação. O homem bem-aventurado, ele vive no mundo, mas ele não é transformado por ele. Ele não cede aos apelos. Ele continua olhando para a palavra de Deus e tendo nela a sua regra de fé e prática. Ele não tenta acomodar a palavra com a modernidade. E a gente percebe que a luta da igreja é que a igreja está geralmente uns 20 anos atrás. Sempre caminhando atrás, mas cedendo aos apelos da sociedade e da cultura. Então este homem que é bem-aventurado, ele é capaz de permanecer íntegro, incólume, diante de uma sociedade que se perverte. A segunda negação que o texto fala é que ele não tem a conduta do mundo. E o texto diz, não se detém no caminho dos pecadores. Esta palavra, caminho dos pecadores, é uma expressão que diz muito respeito a negócios, por conta da maneira em que os negócios eram feitos na antiguidade. As pessoas se encontravam nas ruas, nas praças, nos caminhos e começavam a vender os seus produtos, a fazer negócios. E aqui o que o salmista está dizendo é que o homem bem-aventurado, ele não usa a metodologia do mundo. Porque hoje, irmãos, você percebe claramente que tem cristãos que são cristãos, mas agem como ímpios. São piores no negócio do que os ímpios. E eu quero dizer algo para você, o segredo de você permanecer próspero no seu negócio, não importa qual seja ele, é você andar em fidelidade, não passar a perna em ninguém, não levar vantagem sobre ninguém, é você ser íntegro, ter uma palavra só, não enganar, não roubar. Então, tem muita gente aí que é cristão e fica pedindo para Deus fazer um milagre para que a sua vida profissional prospere, mas é um ímpio na maneira de agir. Se você quer prosperar, tenha um bom nome. Bom nome vale mais do que as riquezas. Uma pessoa que age de maneira íntegra, com lisura, ela pode passar momentos difíceis, pode viver os vales da vida, mas Deus vai levantá-la, os circunstantes vão apresentá-la como alguém íntegro. Pode confiar nele, porque esse é gente boa. Se ele falou, pode acreditar. E assim o seu negócio e a sua vida vai prosperar. Amém, irmãos? Pode aplaudir se você tem desejo. Portanto, se deter no caminho dos pecadores, fala tanto do modus vivendi, vivendi, que é a maneira como você vive, mas do modus operandi também, que é a maneira em que você age, opera e trabalha. O homem bem-aventurado, ele não age como os ímpios, nos seus negócios pessoais. Em terceiro lugar,
ele não escolhe companhias que escarneçam de Deus. O texto diz: não se assenta na roda dos escarnecedores. Diga andar, deter-se e assentar-se. Andar, você pode andar e passar de largo. Deter-se, você já começa a ser influenciado. Agora, sentar-se significa literalmente aquecer, concordar, participar, fazer parte daquele sistema. E aqui, a Bíblia diz que há escarnecedores. Quantos de vocês conhecem alguém que riem da sua fé? Não confie nessa pessoa. Essa pessoa não é confiável. Se alguém não teme a Deus, não será fiel a nenhuma das suas relações. E até hoje existem aqueles que escarnecem da nossa fé, escarnecem da Bíblia, escarnecem da vontade de Deus. E a Bíblia está dizendo que os escarnecedores não prosperarão. Eles podem prosperar por um tempo. Aliás, esta é vamos dizer assim, a tentação do indivíduo viver no sistema desse mundo, porque ele pode nos levar a um progresso imediato, mas em algum momento este fruto será muito ruim, e ele vai, como o próprio Salmo diz, vai ser espalhado como uma palha. Então, o que ele não é? Vamos repetir, em primeiro lugar, não é guiado pelas influências deste mundo. Ele não tem a mesma conduta, o mesmo proceder deste mundo. Ele é diferente. E ele não escolhe companhias que escarneçam de Deus e da fé. Não se junte com os escarnecedores, porque em algum momento você vai se tornar um deles. A segunda verdade que a gente vê no Salmo é que o homem bem-aventurado, ele é descrito pela sua relação com Deus. Ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então o segredo de uma vida bem-aventurada, de uma vida próspera, que progride, é o relacionamento com Deus, principalmente através da sua palavra. A maior segurança que a gente pode ter de não ser transformado pela mentalidade do mundo é ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Ela certamente causará impactos, produzirá arrependimento, mudança de mentalidade, metanoia, como diz a Bíblia. E é interessante que este salmo, ele tem um paralelo perfeito com o livro de Romanos 12:2, um verso que todo mundo conhece também. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O salmista diz que este homem bem-aventurado, ele tem o que na lei do Senhor? Diga, prazer. Então isso significa que a vontade de Deus expressa na palavra lhe é agradável. E é que Romanos diz: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No começo você obedece por obrigação, como filho obedece ao pai muitas vezes e se dá bem. Eu fui uma criança e um adolescente que eu sempre fui muito contestador. Eu não aceitava que ninguém me desse direção nenhuma. O que aconteceu? Eu quebrei muita cara na vida, bati muito a cabeça. Quem é cabeçudo aqui? Vamos lá, com coragem. Deixa eu te dizer uma coisa, tem duas maneiras de você aprender na vida. Uma é bater na cabeça, e a outra é através da mentoria. Aquele que aprende batendo a cabeça, vai passar pela vida cheio de calos na cabeça. Vai ter experiências ruins que não tem necessidade de ter. E a mentoria te mostra o caminho da vida sem que você tenha que passar pelas circunstâncias adversas que o indivíduo que vive sem Deus ou vive desobedientemente experimenta. Então, o prazer na lei de Deus, que está descrito no Salmo,
ele é reiterado também por Paulo na carta aos Romanos, quando ele diz que quando você é transformado e tem uma mente renovada, transformado pela palavra de Deus, você vai experimentar que a palavra de Deus é agradável. O Salmo também diz que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E o paralelo a este texto, esta afirmação em Romanos, é que ele é transformado pela renovação da sua mente. Quantos aqui faziam coisas antes da vida cristã que não fazem mais? Vocês creem que a palavra produziu mudança de pensamento? A Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade a seu irmão. A palavra, ela transforma a mente. E para que isso aconteça, é necessário que você medite na palavra de dia e de noite. Não está falando aqui de você ficar ajoelhado, fazendo oração e lendo a Bíblia 24 horas por dia. A gente tem que trabalhar. Está falando que você, não importa onde você haja, nas suas decisões, nas demandas da vida, nos momentos em que você depara com algo que você fica em dúvida e pergunta a Deus, a palavra terá a resposta e a direção para a tua vida. Amém? E por último, ele é dirigido por essa lei do Senhor, que tem o paralelo: não toma forma do mundo. Quando Paulo fala, não vos conformeis, a palavra aqui no grego é morfê, forma, tomar a forma. Não está falando, eu não me conformo com este mundo. Não, não é isso. Eu não me torno parecido com ele. Eu não sou transformado por ele. Mas ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a palavra aqui agora é metamorfose. Como uma lagarta que se transforma em borboleta. Metamorfose, passa por uma transformação. Assim a palavra de Deus opera na vida de todos nós. Então, quando nós somos transformados por essa palavra, a Bíblia nos garante que a nossa história será bem-aventurada. Diga para a pessoa do teu lado, se você andar na vontade de Deus, a tua história vai ser vista como uma história de felicidade, sucesso, progresso, prosperidade. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus está prometendo isso para você. E o texto, então, esse Salmo primeiro nos apresenta o homem bem-aventurado, em terceiro lugar. É descrito como uma árvore plena de frutos, uma árvore frutífera. Dentre as muitas habilidades de Salomão, e ele tem muitas, ele falou sobre muitas coisas inclusive científicas, muito antes do homem pensar nessas coisas, ele já falava na Bíblia. Uma das suas qualidades era a jardinagem. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, jardinagem não é coisa de mulher. Os homens também podem mexer com isso. E Salomão construiu muitos palácios. E nos seus palácios, a tradição nos conta que ele fazia jardins irrigados por água, canais de águas. E aí ele plantava. E na literatura hebraica, a gente descobre que o Salomão gostava de plantar, além das muitas árvores frutíferas, mas a que ele mais gostava eram as laranjeiras. Você já viu um pé de laranjas completamente lotado? Eu sou de uma região, fui criado em Olímpia, no interior. Aquela região era tudo de laranja. Tinha até a estrada da laranja. Você olhava para os dois lados, aquele laranjal bonito. E quando chegava o tempo da colheita, aquelas laranjas pareciam que iam despencar, de tão carregada que estava a árvore, com aqueles frutos lindos e com folhas verdes que nunca murcham em tempo algum. Então é desta figura que Salomão está vendo. Ele está visitando o seu jardim, está admirando a beleza do momento da colheita, com aquelas frutas em pencas,
com as folhas verdes, ele fala: que coisa linda. A vida de um homem justo parece com isso. Vou escrever a respeito disso. A respeito do homem justo, comparando com uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujo fruto vem na estação própria e vem de maneira plena, de maneira bela. Amém? Então, o contexto da ilustração é esse. Salomão plantava e esperava os frutos todos os anos. E a descrição dessa árvore frutífera, queridos, como você já está comigo imaginando um laranjal, é muito importante que você saiba que nós estamos falando da ligação, né, com Deus, do nosso relacionamento com Deus, da importância disso. O segredo de uma árvore frutífera, portanto, é o relacionamento com Deus. O texto diz que ele é plantado, diga plantado. A semente não caiu de maneira aleatória, não foi levada pelo vento, não foi levada por pássaros, ela foi plantada pelo agricultor, e ela foi plantada no lugar certo, que ele decidiu. E a palavra de Deus está dizendo que aquele homem que busca Deus e estuda a sua palavra e é transformado por ela, ele não será levado pelo vento. E claramente você percebe isso, porque ele diz: com o ímpio não é assim, ele é como a palha que o vento espalha. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você não será como a palha que o vento espalha. Você será plantado por Deus, no lugar certo, no lugar onde você vai dar o seu fruto. E eu quero provar isso para vocês, porque em Tiago 1,18, a Bíblia diz assim: pois segundo o seu querer, aqui é Deus, o querer de Deus, diz é Deus quem quis. Diga, Deus quem quis. Ele nos gerou pela palavra da verdade, de novo a palavra, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Você sabe que esta palavra primícias está sempre ligada a frutos? O que a Bíblia está dizendo? Que Deus nos plantou no seu reino, pela palavra da verdade, para que a colheita viesse e nós fôssemos os primeiros frutos para Deus. A primícia era consagrada para Deus. O agricultor, quando o campo ia ficando preparado para a colheita, na época do trigo, ele fazia círculos em cima daquele trigo que ainda era verde. Os primeiros que começavam a amarelhar eram marcados, e no dia da festa de primícia ele levava para o templo, para o consumo dos sacerdotes. O resto ele podia negociar, podia trabalhar, podia vender e colher não só os frutos como os dividendos do seu trabalho. Deus está dizendo que você é dele, que você é primícia dele, que você é como um fruto abundante, suculento, doce, porque foi ele quem te plantou. Você não é fruto do acaso, meu querido. E eu volto a dizer, por isso que eu sou contra o aborto. Deus, ele dá a vida, e cada semente que foi plantada, foi Deus quem escolheu a vida que nasceria a partir daquela relação. Amém, igreja? Então diga assim: eu sou plantado por Deus. E se você foi plantado por Deus, não tem como não dar frutos. O propósito de Deus é que você dê frutos. Então a semente não escolheu o terreno, foi plantada por um propósito, com um objetivo. Deus tem um propósito para cada um de nós que aqui estamos. A segunda verdade que eu posso tirar aqui deste entendimento que fomos plantados num local: o agricultor ele tem que escolher direito a terra, o local, ele tem que preparar a terra. Mas aqui a gente aprende que o lugar da nossa frutificação tem territorialidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês: aqui nessa igreja eu me sinto amado. Vocês me amam? Pelo amor de Deus, senão eu vou ficar com dor na alma, eu vou precisar de cura interior. Então digam bem forte: pastor, eu te amo.
percebo o carinho das pessoas nas redes sociais, aqui na igreja. Mas há lugares, queridos, que eu não sou ninguém para as pessoas. Então eu posso ser uma potência num lugar e usar a esquerda no outro lugar. Porque para você frutificar e prosperar, você tem que estar no lugar que Deus te plantou. Diga para a pessoa do teu lado: a sua prosperidade, a sua vitória, o seu progresso tem um território. Você precisa descobrir qual é o teu território, qual é a área da tua vida, o teu chamado. Porque naquele lugar que Deus te plantar, você vai prosperar e frutificar. Agora, se você escolher, não, eu quero ir lá naquele lugar, não vai prosperar. Então, estar neste relacionamento com Deus, sendo transformado pela sua palavra, nos traz a garantia que Deus, na nossa história, vai trabalhar a nosso favor para o nosso progresso, e este progresso redundará em glória para o seu nome. Quando um cristão, pode aplaudir, se você sente isso, pode liberar. Quando um cristão começa a prosperar, a ter luz sobre a sua vida, ele começa a ser instrumento de admiração e de influência. E é isto que Salomão está dizendo. Você será como um fruto daquela laranjeira, que as pessoas vão passar e vão admirar, vão querer comer daquele fruto e serem abençoados por esse fruto. Então, a prosperidade certamente depende do plantio e da direção de Deus no lugar para o qual Ele nos destinou. Mas o texto diz também: junto a correntes de águas. Sem água não tem vida. Onde tem água, tem vida. Até nos desertos mais secos, se cai uma chuvinha, existem sementes que ficam anos e anos em estado dormente, aguardando um pouco de água para poder florescer. Você sabe quem é a água que vai dar vida para você? Diga: Jesus. Jesus diz: eu sou a água da vida. Ele é a fonte da vida. Aliás, ele disse: aqueles que crerem em mim, como as escrituras dizem, do seu interior fluirão rios de água viva. E no hebraico, água viva é simplesmente água corrente. Água corrente, porque você tinha as águas dos lagos, que eram paradas, e tinha as águas das fontes, que eram correntes. O que o Senhor está dizendo para você: se você estiver andando no seu caminho, andando na sua vontade, você será sempre plantado junto a um rio que corre com águas correntes, cujas margens são afetadas por aquela água, e vai poder dar muitos frutos. Glória a Deus. Diga assim em voz alta: preciso estar perto das correntes de água. Mas quais são as características dessa árvore frutífera? O texto diz que no devido tempo dá o seu fruto. Todo agricultor ele tem que lidar com a questão da paciência. Porque o fruto não virá antes do tempo. Ele virá na hora certa. Quantos aqui estão achando que a tua vida está demorando demais para frutificar? A gente é ansioso, né? Eu tenho que responder essa pergunta inúmeras vezes. Pastor, estou fazendo tudo direito, as coisas não estão acontecendo. E fica difícil às vezes, né? De longe, você não conhecer a vida do cara, não saber como é que ele procede, para você dar um conselho. Mas aí eu tento, o que você faz da vida e tal. Mas no fim eu sempre acabo dizendo: seja fiel a Deus, fique firme na sua vontade, que no devido tempo você vai frutificar. Amém? Quantos estão esperando essa colheita? E eu provo para vocês na palavra de Deus a respeito dessa verdade em Tiago 5,7, que diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes. Olha para o teu irmão e diga: paciência, querido. Vai com calma. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. É interessante que a pergunta que eu mais respondo é: pastor, você acha que Jesus vem esse ano? Eu digo: adoraria.
mas não tem a mínima noção, a mínima ideia. A gente fala, Maranata, vem Jesus. Mas ele vem no dia certo, irmão. Bilhete já está marcado. Você sabe que você já tem um bilhete marcado para ir com o Senhor na glória? Então, o texto diz assim: eis que o lavrador aguarda com paciência. Diga, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Esse texto fala da primeira grande colheita que aconteceu na igreja primitiva, que somos nós. Mas fala que nos últimos dias viria a chuva serôdia, as últimas chuvas que produzem os últimos frutos. Mas sabe de uma coisa, querido? Não dá para você apressar o tempo de Deus. Então descansa, senta, paciência, porque vai chegar. Olhe para a pessoa teu lado e diga assim: paciência, meu irmão. Eu me lembro de um filme que eu assisti, acho que era Temperament Management. Acho que a tradução é administrando os temperamentos, tal, com aquele Jack Nicholson, lembra disso? E o outro, não me lembro o nome do outro, engraçado, mas tinha uma cena que o camarada, uma sessão, uma terapia de um monte de gente louca. E tinha um camarada lá que gostava de bater nos outros. E quando ele ficava muito nervoso, todo mundo falava, Gus Fraba. Lembra disso? É hilário esse filme. Deus está dizendo para você, Gus Fraba, calma, não perca a fé, continue firme no Senhor. Ele te plantou, Ele te regou e Ele vai colher. Amém? Mas no devido tempo. Amém? A fruta colhida antes do tempo é azeda, pega na boca. E a colhida depois do tempo é podre. Tem muita gente que é azedo ou é podre. Deus quer que você seja um fruto suculento. Amém? Como aquela laranjeira. Seus frutos, além de abundantes, eles são muito bons. Eu amo fruta. Quem é que gosta de fruta? Uma das coisas que eu mais gosto de chegar é numa banca de frutas, ver aquelas frutas todas bonitas, vermelhas, amarelas. Você gosta disso? Cortar um abacaxi. Eu tenho um irmão da igreja que eu nunca comi um abacaxi tão gostoso. Um dia ele me deu um abacaxi, ele falou, pastor, igual o meu não tem. Eu falei, é mesmo? Que abacaxi quando é bom. Mas quando não é ruim. Queridos, eu abri o abacaxi e comi o primeiro pedaço. Eu falei, Jesus de misericórdia. Será que ele botou algum adoçante nesse negócio aqui? Eu comi o abacaxi inteiro. Já falei para o meu sogro, ele falou, pode mandar uma caixa. Deus quer que você seja assim. Que onde quer que você esteja, que você que é o fruto de um plantio extraordinário de Deus na sua vida. De um cuidado, de aguar, de regar, alimentar e fazer com que no devido tempo este fruto seja um fruto para o mundo. E que as pessoas possam olhar para a tua vida e dizer, meu Deus, eu gosto de estar na presença dessa pessoa. O que é que você tem? Você tem uma fé diferente, você impacta a minha vida. Quando eu estou perto de você, parece que as coisas vão embora. Querido, é isso que Deus quer fazer na tua vida, porque foi isso que Ele fez na vida de Jesus, foi isso que Ele fez na vida dos apóstolos e de todos que se convertiam. Amém, irmãos? Agora, se você é aquele crente que chega perto da pessoa, a pessoa vaza. É o crente urucubaca, chega e traz a nuvem. E os trovões. Deus quer que você seja uma fruta de grande qualidade. As pessoas vão olhar para você e vão ver caráter, vão ver amor, vão ver compromisso com Deus, vão ver generosidade, graça, misericórdia. As pessoas vão olhar para você e dizer, eu quero o que você tem. Eu quero muito o que você tem. Você é diferente. E esta colheita que Jesus está esperando, Ele está esperando até que
todos que foram plantados no seu tempo sejam colhidos no tempo, até que ele, o lavrador, venha para fazer essa grande colheita. Amém? Diga assim: Deus me fez como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, com muitos frutos, que vão ser colhidos por Jesus no dia da sua vinda. Gálatas 6, 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos. O que você faz durante o tempo que você não colhe? Faça o bem. Às vezes fazer o bem dá trabalho. É ou não é? É mais fácil dar um jeitinho. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil o povo gosta de furar fila. Sim ou não? O brasileiro nem liga. Um fura a fila do outro, vai furando. Agora faz isso nos Estados Unidos. Os caras te fecham, não deixam você entrar, buzinam, olham para tua cara, te denunciam. Uma sociedade, meu irmão, que prospera, não pode progredir com um jeitinho, um passando o pé no outro. Aguarde o seu tempo, que Deus vai te trazer a bênção no tempo certo. E aqui, certamente, Paulo está dizendo: nós temos que, enquanto o Senhor não vem nos buscar, não nos cansar de fazer o bem. Diga assim: ser cristão é ser diferente. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu tive uma conversa com a Érica, né, porque nós fomos para lá para guardar o Baby John nascer. E ele vai ser tranquilo, viu, irmãos? Porque estava marcado dia 9, ele veio no dia 17. Isso com 41 semanas, porque a médica falou: eu vou fazer uma indução aí. Graças a Deus foi parto normal, mas esse menino não desce. Ele não quer sair daí. Então ela estava muito barriguda, não conseguia dormir. Eu, como sou notívago, eu ficava de madrugada conversando com ela. Nós tivemos uma conversa que me impactou muito. Ela falou: pai, eu decidi uma coisa na minha vida, que eu quero seguir a Jesus e fazer a vontade dele a qualquer preço. Se uma pessoa pecar contra mim, se eu perceber que ela tem algo contra mim, eu vou buscá-la até que Deus transforme a vida dela. E ela começou a falar daquilo que Deus estava falando com ela. Eu pensei: Senhor, eu não sou tão crente assim não. Mas eu quero ser desse jeito. Eu ando a 2ª milha, a 3ª. Mas, Senhor, será que eu vou andar até a 7ª? Não cansemos de fazer o bem. Eu queria que você olhasse para a pessoa do teu lado e diga: Jesus te ama. Diga assim: eu quero te ajudar e ser ajudado por você, para ser uma pessoa melhor. Porque, queridos, as pessoas que nos amam são aquelas que nos transformam. Se você for uma pessoa acusadora, que está sempre apontando o dedo para os outros, o resultado não vai ser bom. Porque ninguém muda por medo. O medo mantém as pessoas debaixo de uma rédea por um tempo. Mas o amor, ele é constrangedor, é para a vida inteira. Nós somos transformados pelas pessoas que nos amam. Então, quando uma pessoa que você sabe que te ama vem e te exorta, você aceita numa boa. Não é isso? Então, igreja, Deus nos chamou para impactar a sociedade. Ontem eu estava falando em Barretos, né? Eu preguei sobre o reino de Deus. E um dos elementos do reino de Deus, eu falei sobre a glória de Deus. E a palavra glória no hebraico é kavod. Kavod é peso em ouro. Por exemplo, se você, lá em Israel, eu estiver falando sobre mim mesmo, eu falo Ani kaved meod. O que significa? Eu sou muito pesado. Mas por quê? Porque a glória na vida de alguém impacta a sociedade. Vem aqui, Daniel, por favor. Daniel, ontem foi também o exemplo que eu dei, eu quero dar de novo aqui. Eu e o Daniel,
no começo dessa igreja tínhamos o mesmo corpo. Ele usava minhas camisas, minhas calças, a gente podia trocar tudo. Ele continuou o mesmo, só branqueou um pouco. E eu engordei 50 quilos. Imagina que isso aqui é um caminho de cimento fresco. Passa lá. Depois que o Daniel passar, vai ficar uns pezinhos de galinha assim. Mas a hora que eu passar, eu vou tolar o pé naquele negócio. Por quê? Obrigado, Dani. Porque eu sou pesado. A glória de Deus na sua vida vai marcar o território onde você pisar. Deus quer fazer isso na tua vida. Você vai marcar a vida das pessoas, vai marcar o local do seu trabalho, vai marcar o local da sua vizinhança. Por quê? Porque Deus tem esse propósito para que nós sejamos os frutos que atrairão as multidões, que serão transformadas e introduzidas no reino de Deus. Amém? Estes frutos, ou esta árvore, tem uma grande vitalidade. O texto diz que as folhas não murcham. O fruto é colhido da laranjeira, as folhas continuam. Depois vem a florada, né? Aquelas florezinhas cheirosas. E depois vem os frutos. Mas as folhas permanecem. E o homem de Deus é próspero desta maneira. José, lá no Egito, debaixo de condições extremamente adversas. Gênesis 39, 2-5 e 33 diz o seguinte: o Senhor era com José, que veio a ser homem, diga lá, próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por quê? Por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. José chegou como escravo, foi fiel como escravo, porque tem muito trabalhador que quer prosperar, mas quando o chefe vai embora, começa a matar a hora. Quando eu chego e pego um funcionário meu na internet, falando no Facebook, eu quero morrer. Não é hora de você fazer isso. Você está com tempo vago, vai estudar, vai orar, vai buscar alguém para falar de Jesus. Agora, ficar matando tempo e achar que vai prosperar, meu irmão, não vai. O homem que anda na vontade de Deus, que sabe que não pode roubar o horário pelo qual ele está ganhando, esse homem pode demorar, ele não precisa fazer lobby, ele não precisa puxar o tapete de ninguém. O seu trabalho vai aparecer e ele vai prosperar, e Deus vai levantar a sua vida, ele vai mudar o seu patamar. José, quando foi observado por Potifar, se tornou um mordomo, e Potifar deu tudo que tinha. José, você vai trabalhar, vai administrar minha casa. Vocês conhecem a história, o final disso é que ele acabou sendo o governador de toda a nação poderosa do Egito. Diga assim: o homem que anda na vontade de Deus é bem-aventurado. Pode demorar, mas o seu trabalho vai prosperar. E o versículo 23 do capítulo 39 diz assim: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Queridos, há momentos de adversidade na vida. José foi traído, mentiram sobre ele, ele acabou na cadeia. Mas o homem de Deus, até na cadeia, ele se levanta, porque Deus é com ele. Se você passar por alguma adversidade, lembre-se, isso não está acontecendo porque Deus não te ama. Isso está acontecendo porque a vida nos traz estes pesares. Faz parte da vida você viver em momentos difíceis. Mas
garantia que Deus nos dá é que Deus será conosco. E mesmo naquele momento difícil, a tua vida vai prosperar. Eu quero declarar sobre você que o tempo do calabouço está acabando. Que o tempo da dificuldade está acabando, porque Deus tem algo novo para a sua vida. Amém? Este homem, plantado junto a ribeiros de água, tem vitalidade, suporta qualquer intempérie. Enfermidades, acidentes, tempos difíceis, perdas, traições, falhas por causa da desonestidade de alguém para com você, tudo isso pode acontecer. E muitas vezes acontece. Mas quando você olha para a vida de alguém que anda com Deus, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus tem para a tua vida vitória. Ele é contigo, meu irmão. Diga para a pessoa do teu lado: Deus é contigo. O Salmo 37, versos 4 a 7 diz o seguinte: agrada-te do Senhor. Agrada-te de quê, irmãos? Do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Porque às vezes a gente olha para a vida das pessoas que não são de Deus prosperando e fala: meu Deus, esse camarada é um cão. E ele está prosperando. Querido, prosperidade enganosa. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Saiba que você não precisa olhar para a prosperidade do ímpio e ser tentado para ser como ele. Você tem a promessa de Deus, de que se você andar na sua palavra, na hora certa, Ele vai prosperar o teu caminho. Amém? Quantos aqui estão vivendo um momento difícil na sua vida? Seja fisicamente falando, enfermidade, seja na área financeira, na área profissional. Eu queria que você ficasse de pé, que eu quero olhar para você, meu querido. Vocês já entregaram a vida para Jesus? Paciência. Deus vai cuidar da sua vida. Vai chegar uma hora que o choro vai se reverter em alegria e lágrimas e júbilo. Amém? Fique firme, porque não tem melhor hora de você dar um testemunho do que na hora da prova. Deus vai cuidar de você, Ele já está cuidando. E um dia você vai estar aqui dizendo: aquela palavra mudou a minha vida e hoje eu quero dar o meu testemunho. Deus cumpriu a sua promessa na minha vida. Você que está me vendo na TV, pode sentar. Esta palavra é para você também. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Filipenses 4, de 4 a 7 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Onde Ele está, irmãos? Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você já sentiu algum momento na tua vida uma paz que você começa a achar que você está sendo irresponsável? Não é possível que eu estou em paz passando por isso. Deixa eu me beliscar. A paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A vitalidade da folha de laranjeira garante que ela permaneça verde no tempo que não tem nem flores e nem frutos.
no tempo que só tem flores e quando os frutos chegam. Deus quer que você seja sempre verde. Diga para a pessoa ao teu lado: uma boa hora para mudar de time. Desculpe, essa saiu agora. Perante de Deus, não estava aqui no script. Mas não pude perder a chance. Cadê os palmeirenses aí? Cadê os corintianos? Tem uma inveja desse negócio. Oh, Jesus. Meu netinho mandou um vídeo para mim jogando Palmeiras e Corinthians. Falou: vovô, o Corinthians ganhou de 12-8, eu fiz 10 gols. Moleque de 5 anos já está tirando pelo na minha cara, só. Aí eu mandei outro vídeo para ele, falei: não, filho, eu te amo tanto que eu até fico feliz. Você está jogando no Corinthians? Se um dia você jogar no Corinthians, eu vou ser corintiano. Aí ele ficou todo feliz. Mas Deus quer que você sempre seja verde. E a Bíblia diz... Não, agora eu estou falando sério. A palavra prosperidade, que hoje foi mal empregada por aqueles que são da teologia, do quê? Da teologia da prosperidade. Essa palavra prosperidade, diga assim, salar. A palavra prosperidade foi cunhada pela primeira vez quando Abraão chamou o seu servo e disse assim: olha, meu filho Isaac já está na hora de casar, eu quero que você saia daqui e vá até a terra dos meus parentes para trazer uma esposa para minha mulher, para o meu filho. E aí aquele servo então pediu que Abraão orasse por ele, para que Deus fizesse prosperar o seu propósito. A palavra prosperidade, portanto, não significa necessariamente riqueza. Significa o propósito para o qual aquele elemento existe seja cumprido. Então, quando ele volta com a mulher, encontrou a mulher para Isaac, ele prosperou. E eu quero te dizer, querido, lembra-se da questão da territorialidade. Você tem que descobrir qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, e orar e perseverar em Deus para que na vida você cumpra o propósito para o qual você foi criado. Quando você prospera no propósito de Deus para a sua vida, você tem satisfação, alegria, não só de ter prosperado financeiramente, mas ter alcançado o propósito para o qual Deus te deu esta prosperidade. 3 João 1:2. Aqui o apóstolo João dizendo ao seu filho amado, né, na fé: amado, acima de tudo, diga acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João está dizendo: olha, eu que sou apóstolo de Jesus, que andei com Jesus, eu desejo algo que eu sei que Ele deseja: que você prospere. Mas para você prosperar efetivamente, você tem que ter saúde e uma alma próspera. Diga assim, uma mentalidade deprimida. Diga uma pessoa com autoimagem baixa, que não entende o propósito de Deus para a sua vida, não prospera. Você tem que acreditar que Deus te fez uma pessoa valorosa, importante, e que Ele tem algo muito grande, muito especial para a tua vida. E aí você vai prosperar. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A promessa de Deus está te dizendo: se você estiver na sua obra, fazendo a sua vontade, o teu trabalho não vai ser em vão. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você vai plantar e vai colher. Diga: não vai ser colher vento não, e nem tempestade. Diga: serão frutos maravilhosos para a glória de Deus.
E esta árvore frutífera, a sua glória, a sua beleza, o seu fulgor, a sua refulgência, não desvanecerá. A gente pode envelhecer no corpo, e eu sinto os sinais do envelhecimento. Mas a minha alma é muito mais próspera hoje do que era há 20 anos atrás. Cada vez mais que eu ando e caminho para a vontade de Deus, para encontrar o meu Senhor, mas eu quero viver para a sua glória. Todo dia eu oro: Senhor, eu quero fazer tua vontade. Eu quero te agradar. Me ajuda. E isso passa, meu querido, para deixar o Espírito Santo falar com você, te exortar, transformar a tua vida, suas atitudes, o teu coração. Deus quer, assim como a gente que é pai, a gente fica orgulhoso do filho, né? Aquele dia que a Erika teve aquela conversa comigo, eu fui dormir e falei: Deus, que mulher maravilhosa. Ela se tornou. Fiquei orgulhoso dela. Deus quer se orgulhar de você. Para isso, neste tempo de tanta apostasia, o segredo de uma vida relevante, que é instrumento de transformação, é ficar firme com o Senhor. Onde Ele nos plantou, segundo o seu propósito, bebendo da água da vida, que é a sua palavra e o seu Filho. Deixando que o tempo e as circunstâncias de vazios, de ausência de frutos, não transformem o nosso proceder, mas que nós continuemos firmemente a andar segundo a vontade de Deus. Porque no seu devido tempo, nós teremos frutos preciosos. Amém? 1 Pedro 5,4 diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Existem vidas, irmãos nossos, que passam pela sua história e vivem a sua vida os anos todos, crescendo no meio de guerras, de fome, de perseguição, de morte de pessoas que estão próximas. Como agora, os nossos irmãos que estão na Síria, no Irã. Cristãos que passam grande dificuldade. Mas eles estão prosperando no lugar onde o Senhor os plantou. E a promessa de Deus é que, ainda que nessa vida eles não colham nada, quando vier o Senhor, eles receberão uma coroa imarcessível de glória.